Como viver o muito de Deus, como agradar o Senhor, como ser um servo bom e fiel, aonde sendo fiel no pouco, o Senhor nos confia as grandes coisas de seu reino. Com certeza você já ouviu ou você mesmo já falou aquela velha frase: "Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudaria muitos pobres. Se eu tivesse muitas casas, eu daria casas. Se eu tivesse muitos carros, eu daria muitos carros. Se eu tivesse muito, fosse muito rico, quem fosse pobre, eu daria muito dinheiro." A gente mesmo já falou isso várias vezes, ou já ouvimos alguém falando que, se eu tivesse tanto, aí eu faria. Imagina aqui comigo, você pede para o Senhor: Senhor, me usa, eu quero fazer mais para ti, Senhor, eu quero ser um servo bom, Senhor, eu quero ser um martelo nas suas mãos, que o Senhor venha ser o carpinteiro e me use, eu quero ser ferramenta. Aí Deus coloca uma pessoa para você pregar, para você falar o evangelho, para você testemunhar de Cristo na vida dela. E aí você não faz. Eu não faço, a gente por vergonha, por medo, às vezes, nossa, mas o que vão pensar? Porque eu tenho certeza que alguma vez você já olhou para alguém e sentiu ali no coração de falar alguma coisa por aquela pessoa. Falar: olha, eu senti isso, senti aquilo. E muitas das vezes o medo nos trava. E aí, se a gente não consegue falar para uma pessoa, por que é que Deus vai colocar 50, 100, 1000 pessoas se com uma só a gente não dá conta muitas das vezes? A parábola dos talentos, ela é fenomenal para descrever isso. O próprio Jesus conta que um senhor, ele precisava se ausentar do país e ele chama 3 servos e ele dá os talentos cada um conforme a capacidade. Veja bem, ele dá conforme cada um poderia lidar com a situação. O Senhor, ele não vai dar algo para você e te cobrar algo em troca se ele já não souber que você é capaz de fazer aquilo ou se ele mesmo já vai te capacitar por aquilo. Você não vai ter nenhuma carga acima do que você pode carregar. Então esse Senhor, ele separa 3 servos e dá a cada um conforme a sua capacidade. Um ele dá 5 talentos, outro ele dá 2 e outro ele dá 1. Talentos na época era considerado como se fosse o dinheiro, só que isso representava muito dinheiro. Um talento seria equivalente a mais ou menos, né, pelas contas de hoje, se eu não me engano, a uns 20 anos de salário. Então o que recebeu um não recebeu pouco, ele recebeu muito comparado ao salário da época, né? Mas um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Passa-se o tempo e o senhor volta de viagem. E aí ele vai cobrar aqueles servos. E o que recebeu 5 volta e fala: Ó, meu senhor, aqui está os 5 que você me deu e aqui está mais 5 que eu consegui. Aquele senhor pega e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí passa pro outro servo, que ele tinha recebido 2, e ele chega: Ó, senhor, aqui tá os 2 que você me deu e eu consegui mais 2. E ele fala a mesma coisa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Agora, quando chega no que recebeu um talento, olha o que a Bíblia fala em Mateus 25, verso 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Aquele servo, por medo, veja bem, a gente leu no começo que cada um foi distribuído conforme a capacidade. Aquele servo, ele tinha capacidade de dobrar o talento, assim como os outros 2, mas por medo, ele deixou e ele enterrou o talento. E aí o seu senhor, quando chega e fala: servo mau e preguiçoso, se você sabe que eu planto, que eu colho onde eu não planto, por que é que você teve medo? Por que então você não deu o dinheiro, o talento, né, no caso? Por que você não deu eles a algum banqueiro? Pelo menos eu teria recebido alguma coisa, mas ficou inútil na sua mão. E Cristo usa o dinheiro como exemplo, mas ele também fala mais profundamente sobre as verdadeiras riquezas. Porque se a gente não for fiel no pouco, o pouco que é o dinheiro aqui na terra é algo
pouco comparado às grandezas do Senhor. Se a gente não conseguir ser fiel nem com o dinheiro aqui na terra, como é que Cristo vai nos confiar as coisas grandes do reino dele, o cuidado especial com os irmãos, o cuidado especial com Cristo na eternidade? Olha o que Lucas 16:10 diz a respeito desse assunto. É muito claro que não se trata só de dinheiro, que há muitas outras coisas envolvidas, a verdadeira riqueza. Lucas 16:10 diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Cristo ele está falando aqui, se com o dinheiro, que é algo tão pouco, né? Não se tratando de quantidade, mas se tratando de importância na vida da eternidade, dinheiro é algo tão pouco. Cristo ele fala: se vocês não conseguem ser fiel nisso, quem que vai confiar as verdadeiras riquezas, o que o Pai tem preparado para nós? Então, o que o Senhor nos chama hoje é para ser um servo bom e fiel, não mau e preguiçoso. Faça o melhor que você pode, com o melhor que você tem, alcançando quem você consegue. Não tenha medo, não enterre o seu talento, não tenha medo do que vão falar, do que vão pensar. Se o Senhor te confiou em suas mãos, faça, porque ele te capacitou. Ele não confiaria algo nas suas mãos se ele já não soubesse que você é capaz para aquilo. E você não é capaz porque você é melhor ou não, mas porque ele mesmo que te capacitou. Se é um ministério, se é um cargo, se é alguma coisa dentro da família, se o Senhor te capacitou e ele te confiou este talento, não enterre, não jogue fora, não seja um servo mau e preguiçoso. Seja um servo bom e fiel, porque se nós somos fiel no pouco, o Senhor nos fará colocar sobre as verdadeiras riquezas que tem nos esperado no reino espiritual. Deus te abençoe.